Atualização da posição do fundo Nova Oi. Tanuri desfez posição, está vendendo suas ações, é o que estão comentando pelos grupos. Processo de intervenção da Oi chega ao Conselho da Anatel, 4 de março de 2024. Vamos tratar sobre essa situação, ao qual amanhã teremos a Assembleia. E a dúvida que fica, será aprovada ou não o novo plano de recuperação judicial de OIBR3? Vou trazer para vocês os pontos ao qual não precisam se preocupar. Como que foi o aditamento ao plano da OIBR3 na primeira recuperação judicial em 2020? Foi aprovado na primeira chamada? Foi aprovado na segunda chamada? Qual a intenção desse terrorismo que está sendo criado pela mídia? A Anatel tentando barrar a Assembleia Geral de Credores? Existe brecha para uma falência de OIBR3? Os credores têm interesse de fato em uma falência de OIBR3? Quem sairia no lucro? Quem sairia no prejuízo? Estamos todos no mesmo barco. Claro, a diferença é que alguns estão na classe A, outros na B, na C e assim vai. Prioridade de pagamento em caso de insolvência. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu vou explicar para vocês de uma vez por todas. Existe parâmetro legal? Sim, mas a lógica fala completamente o contrário. Impossível uma falência de Oi perante a lógica, e eu vou explicar para vocês nesse vídeo que nem os credores querem seguir por esse caminho. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para vocês que estão chegando aqui agora, muito obrigado pela sua atenção e participação. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado pelos compartilhamentos. Ajude o nosso canal, galera. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender o que de fato está acontecendo no IBR3 e não se iludir com as polêmicas, com os terrorismos que são criados perante a mídia e criadores de conteúdo para vender para vocês apenas notícias. Sem muita enrolação, vamos direto ao fato, já deixa o seu like. Galera, no dia de hoje houve muita conversa a respeito do Tanuri ter vendido sua posição. Trago para os amigos aqui a atualização do dia 1º/3, Tanuri tinha aqui algo em torno de 34.424.000 e hoje, no dia 4/3, ele mantém a mesma posição, 34.424.000 investido aqui a carteira dele. A única diferença que eu estou observando aqui é que temos apenas um cotista se comparado ao mês de fevereiro. Do dia 6 ao dia 29 de fevereiro tínhamos 2 cotistas. E do dia 1º de março, né, até hoje, temos apenas um cotista aparecendo aqui. A dúvida que fica é, iniciou com um cotista, entrou o segundo e esse segundo saiu. Será mesmo que saiu? Essa é a dúvida que fica. Vamos aguardar as próximas atualizações para a gente entender o que está acontecendo com o fundo Nova Oi. Fundo criado em janeiro com o objetivo de aportar apenas OIBR3. Iniciou com algo em torno de 5 milhões e já tem mais de 26 milhões aportado em OIBR3 com mais de 5% do capital social voltante da empresa. Antes de trazer para os amigos aqui esse terrorismo criado aqui pelo próprio Teletime, ao qual, né, esse é o foco desse site, porque sempre criou essa campanha de intervenção. Óbvio que existe a lei, eles trazem a lei, não tira da razão dele, mas eles sempre dão um jeitinho de pesar como se a Oi fosse a única que tivesse desvantagem nessa briga. Ele nunca coloca em pauta que a Oi está brigando por uma arbitragem que hoje está na casa de 70 bilhões. E que se algum investidor tipo Tanuri ou credor, após o plano ser aprovado e tudo estiver perante os papéis, preto no preto, branco no branco, e algum deles resolver abrigar a assumir a empresa e falar assim, oi, cancela essa negociação, eu não quero mais esse negócio de consenso não, a gente vai agora para tudo ou nada. Vamos assumir a finalização da concessão até 2025 e depois a gente continua mantendo aqui a situação na arbitragem e vamos ganhar lá. A Oi deixaria de fazer um acordo com a Anatel, União e TCU, né? A Oi deixaria de pagar para fazer migração, já que é justamente o que a Anatel quer, 20 bilhões caso ela mude agora, e aí a Oi iria brigar por apenas 70 bilhões na arbitragem e a Anatel não teria nada para debater em troca. Mas qual é o grande medo da Anatel? Obviamente é esse, que algum investidor resolva comprar essa briga, e tem um outro medo que é uma moeda de troca. O investidor que assumir a Oi hoje, ele tem esse poder de barganha,
porque ele pode justamente cancelar essa conciliação e assumir essa bronca, como também ele pode querer barganhar com a União, com a Anatel, uma outra situação que ele tem em outra empresa dele. Claro que isso aí seria aquela velha conversa de bastidores. Só que aquela velha história, quem tem com que me pague, não me deve nada. E justamente esse é o total medo da Anatel, já que ela veio prejudicando a Oi constantemente, e com certeza não só a Oi, como diversas outras empresas. E aí o cara que conseguir 51% da Oi hoje, ou que conseguir o controle da Oi hoje, ele pode de fato colocar a Anatel contra a parede. E esse é o grande medo desse órgão, tal regulador, que nunca se preocupou com nada. E aqui o Teletime sempre criou, lá atrás ele criou a ideia de que a Telebrás iria intervir a Oi. E aí vendeu bastante notícia, muita gente ficou com medo e vejam só, até hoje a gente não viu a Telebrás se pronunciar, até hoje a gente não viu a Telebrás pronta para assumir a Oi. Mas o Teletime do Samuel Possebon sempre soltou essa campanha. E aí, meus amigos, eu vi um vídeo recentemente do Samuel Possebon falando novamente sobre falência de Oi BR3. Então, diante disso, eu resolvi trazer para vocês. Existe perante a lei possibilidade de uma falência? A resposta é sim. Existe lógica para assumir uma falência? A resposta é não. Vou ser logo curto e grosso e bem direto com vocês. Classe de crédito. Os credores hoje de Oi BR3, temos o trabalhista, e credores financeiros são todos quirografários. Você sabe o que significa isso? Significa que se o navio afundar, todo mundo vai junto. Na primeira recuperação judicial de Oi, ela soltou o fato relevante chamando para um aditamento ao plano. No dia 27 de fevereiro de 2020, ela entrou com um pedido ao juiz da 7ª Vara Empresarial para justamente expor o interesse e levar essa deliberação dos credores. Então percebam como a coisa aconteceu. 27 de fevereiro de 2020, a Oi expõe que queria fazer um aditamento ao plano. 12 de agosto de 2020, a Oi solta fato relevante informando as datas da Assembleia. Assembleia Geral de Credores marcadas para a primeira chamada dia 8 de setembro de 2020 e segunda chamada no dia 14 de setembro de 2020. Olha só, tá aqui o fato relevante. No dia 8 de setembro de 2020, a Oi solta fato relevante. Reunidos em Assembleia Geral de Credores regularmente instalada, aprovaram o aditamento ao plano de recuperação judicial das recuperandas. Detalhe, 8 de setembro de 2020 foi aprovado o plano na primeira chamada, 8 de setembro de 2020, como vocês podem ver aqui. Primeira chamada foi aprovado o aditamento ao plano. Lá atrás, qual era o grande perigo? BNDES era o único credor com garantia real. E o que é que isso significa? BNDES era o único credor de Oi que, caso tivesse falência, ele iria receber tudo bonitinho. O restante está lá no final da fila, que é essa galerinha aqui. Ia receber depois do BNDES. Então, numa situação de falência de Oi BR3, credor com garantia real, ele não tem preocupação com nada, porque o dele vai cair na conta. Isso é garantido. Já os credores trabalhistas, quirografários e etc e tal, vão ter que entrar na fila, pegar a sua senha e aguardar o que sobrar para eles. E a gente que somos investidores, acionistas da empresa, temos papéis da empresa, estamos lá no final da fila. Se sobrar alguma migalha, a gente vai se matar por elas. Esse é o fato. Ponto. Por que a Assembleia ela será aprovada? A minha expectativa, Urias, você acredita que vai ser aprovado amanhã? Eu não estou preocupado com o dia 5 nem com o dia 11. Eu tenho plena convicção que essa Assembleia será aprovada. Se for amanhã, beleza, não tem problema, show de bola. Se for dia 11, também não tem problema. Por quê? Dia 13, a Oi perde o direito de proteção. Se não for aprovado, algum credor poderá sim, perante a lei, pedir a falência da empresa. Só que aí será, claro, aquele credor que já está carregando uma dívida há muito tempo, que ele já enxerga que não vale mais nada o que ele receber agora, porque no decorrer do período o dinheiro dele totalmente perdeu o valor. E aí ele pode tocar o dane-se para todo mundo. Vai todo mundo para a fogueira junto com ele. Ele pode fazer isso. Só que os outros credores que já se comprometeram com prover dinheiro novo, que já vem acompanhando o ativo, que pode suportar grandes turbulências, tem capital no bolso, esses caras não querem isso. Mas, Urias, eles que comandam, eles são maioria sim, eles são maioria para decidir em assembleia. Se não for aprovado nem dia 5 e nem dia 11, qualquer credor depois do dia 13 pode pedir a falência porque acabou a proteção. A não ser que a empresa apresente uma nova proteção. Aí é outra questão. Mas diante disso, não.
Então, eu não vejo lógica para esses credores optarem por uma falência da empresa, onde vocês têm que entender isso daqui. O impacto da performance no mercado. Tudo, primeiramente, você tem que entender como que gera o IPO, como que a empresa entra na bolsa, para depois entender como que ela vai sair da bolsa. Mas aí eu vou acelerar o processo aqui para vocês. Prioridade de pagamento em caso de insolvência. Em caso de falência ou liquidação da empresa, os credores geralmente têm prioridade específicas de pagamento determinadas pela legislação e pelos acordos da dívida. A listagem de ações em si não afeta essas prioridades, mas o valor recuperado pelos credores pode depender do desempenho das ações no mercado de capitais e da saúde financeira da empresa. Em resumo, quanto à listagem das ações em uma bolsa de valores não afeta diretamente a dívida existente da empresa com seus credores. Pode ter impactos indiretos, dependendo da forma como a empresa se beneficia da listagem e do desempenho subsequente no mercado de capitais. Se a Oi fosse decretada em falência, o processo de venda de ativos e pagamento de credores seguiria um procedimento estabelecido pela legislação de falências e recuperação judicial do país em que a empresa está sediada. Vamos ver aqui abaixo algumas situações, mas só para complementar para vocês. Pense num ponto lógico. É preferível a ser aprovado o plano, onde boa parte dos credores, principalmente aqueles que proverem dinheiro novo, vão receber já uma parte agora, porque tem gente de olho nos papéis da Oi. Então, dos pouco mais de 2,5 bilhões que for colocado no mercado, algumas pessoas vão comprar. Eu vou tratar já sobre essa questão do preço. Nisso, o valor que for recolhido pelos acionistas que exercerem o seu direito de subscrição, esse valor vai ser distribuído para os credores. Ponto. Eles já colocam algum percentual no bolso. Decreto da falência. O processo começa com o decreto da falência da empresa por um tribunal competente. Isso geralmente ocorre após o fracasso da reestruturação da empresa durante o processo de recuperação judicial. Então, pensem logo aqui que tem que haver o fracasso. O fato da Assembleia não ser aprovada não significa que foi o fracasso. Claro que a situação da empresa não está muito boa, ela precisa justamente dessa aprovação. Mas pior do que a situação da empresa é a situação dos credores, que querem reaver o seu capital. E aqui é que mora o pulo do gato. Nomeação de um administrador judicial. Após a decretação da falência, um administrador judicial é nomeado pelo tribunal para gerir o processo de liquidação dos ativos da empresa e distribuição dos recursos aos credores. Esse aqui é um grande detalhe, que numa questão de falência, obviamente, quem pode mais chora menos. Quem tem os contatos vai conseguir levar esse ativo morto, com certeza de um valor muito mais barato, porque não tem condições para briga. O que a justiça vai querer é que venda os ativos. E todo esse processo pode gerar até 1 ano ou mais, um pouquinho coisa a mais. Só que assim, galera, novamente eu volto a perguntar, qual seria o ponto lógico? Fazer um acordo agora, onde eu vou ter garantias para receber, ou deixar na mão da justiça? Vocês confiam na mão da justiça, galera? Em a justiça vender pelo melhor preço, pelo maior preço, vender realmente para quem esteja com intenção de pagar o valor justo, ou para quem está ali tentando utilizar dos seus contatinhos, do seu network, para pagar o valor mais barato, depois aplicando algumas desculpas? A pergunta fica aí para vocês. Inventário dos ativos. O administrador judicial realiza um inventário completo dos ativos da empresa, incluindo propriedades, equipamentos, marcas registradas, estoques e outros bens. E aqui entra a Anatel, galera. Sabe por quê? Numa situação de falência, quem vai ficar feliz da vida? A Anatel. Ela vai bater palmas. Por quê? Acabou concessão para Oi. Eles vão imediatamente atropelar tudo, passar para uma outra empresa na desculpa de que o contribuinte precisa dessa manutenção desse serviço. E aí, tudo que a Oi tem para receber desses ativos, os caras vão dar um jeitinho de intocar. Ou você acha mesmo que a União vai favorecer outros credores ou investidores? Ele só está olhando para o lado dele. Como sempre, a União só olha para isso. E detalhe, a Oi vai perder praticamente ali aquela briga na arbitragem. Praticamente não terá mais efeito. Quem vai carregar essa briga? Quem vai investir nessa briga na arbitragem? Ela vai perder praticamente efeito ali. Vai cair por terra. Então, com a empresa viva, os credores ainda têm essa suposta possibilidade de repente, se não der certo um consenso e for lá para a arbitragem, a empresa pode ganhar, sei lá, que seja 10 bilhões. 10 bilhões pode favorecer esses credores.
Principalmente o credor que tem para receber seu dinheiro lá para daqui a 30 anos. Pode facilitar alguma coisa para eles, porque ela pode também tentar pegar esse capital e antecipar a dívida. Já entra uma TTA na conta. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, o fato é, a pergunta que não quer calar. Você ia preferir a falência da empresa, onde outros iriam se beneficiar, ou você, como credor, iria preferir a aprovação do plano, onde você teria uma garantia de que você iria se beneficiar, botar seu capital no bolso, vai receber papéis da empresa. Se esse papel, galera, subir o dobro do PM desses caras, esses caras já botam uma grana no bolso. Isso é excelente. Se a empresa lá na frente pagar dividendos, pagar proventos, os caras já botam uma graninha no bolso. Então a pergunta que não quer calar e que vocês têm que responder: seria viável para vocês a falência da empresa ou a manutenção da mesma? E aqui na avaliação dos ativos, os ativos da empresa são avaliados para determinar os seus valores de mercado. Isso pode envolver a contratação de avaliadores profissionais para garantir uma avaliação precisa. E é aqui que mora o grande medo de todos, né? Esses tais profissionais avaliadores, né? Que a gente sabe que sempre tem alguém aí tentando pender para o lado um do outro. Venda dos ativos. Os ativos da empresa são colocados à venda por meio de um processo de licitação competitivo. Isso pode incluir a venda de ativos como um todo ou em partes separadas, dependendo do que for considerado mais vantajoso para os credores ou para quem tem um network, né? Que aí pode tentar fazer assim, não, coloca a Vital, por exemplo, né? Vende 100% da Vital, não vende separado não. E aí a gente sabe quem que faria a melhor oferta, né? Enfim. Distribuição dos recursos. Os recursos provenientes da venda dos ativos são distribuídos entre os credores de acordo com a ordem de prioridade estabelecida pela legislação de falência. Geralmente os credores garantidos, aqueles com garantia sobre os ativos da empresa, têm prioridade no recebimento dos recursos, seguido pelos quirografários, aqueles sem garantia específica, que é justamente o caso que temos hoje. Ninguém tem garantia específica, porém, esse plano sendo aprovado, esses credores que proverem dinheiro novo terão garantia específica, serão os credores com garantia real. E é isso que eles querem, ter o poder de garantia real, pois isso fará toda a diferença na vida deles no futuro. Hoje não. Hoje eles estão na roça como todo mundo. Agora, aprovando o plano amanhã ou no dia 11, os credores, que hoje são todos quirografários praticamente, sem nenhuma garantia específica, passarão a ter garantias específicas. Então, se lá na frente der merda, se esse plano não conseguir realmente reerguer a empresa, esses credores vão estar garantidos. É isso que vocês têm que entender, gente. Esse ponto aqui que eu tento alertar vocês. Encerramento do processo. Uma vez que todos os ativos foram vendidos e os credores foram pagos na medida do possível, olha o grande detalhe, o processo de falência é encerrado pelo tribunal. É importante ressaltar que um processo de falência nem sempre todos os credores conseguem recuperar integralmente seus créditos, especialmente se os ativos da empresa forem insuficientes para cobrir todas as atividades. A distribuição dos ativos segue uma hierarquia estabelecida pela lei, e os credores com garantias sobre os ativos da empresa geralmente têm prioridade sobre os créditos quirografários. O tempo necessário para os credores começarem a receber seus valores após o decreto de falência pode variar significativamente, dependendo de valores, fatores, incluindo a complexidade do caso, o volume de ativos da empresa, a quantidade de credores envolvidas e a eficiência do processo de liquidação. Em geral, o processo de falência pode levar vários meses ou até mesmo anos para ser concluído. No entanto, os credores garantidos podem começar a receber seus valores mais rapidamente do que os credores quirografários, pois têm prioridade sobre o ativo da empresa. Os credores quirografários, por outro lado, podem ter que esperar até que todos os ativos sejam vendidos e os credores garantidos sejam pagos antes de receberem qualquer pagamento. Então, meus amigos, perceberam que não tem lógica nenhuma você querer exercer do seu direito legal e pedir falência de OIBR3? Apenas para o credor que já está... que de repente a empresa deve qualquer 100 mil conto para ele, ele já está pé da vida e aí ele quer carregar todo mundo com ele. Esse credor, ele pode pedir falência de OI. Agora o credor ao qual a empresa deve 5, 10, 15 bilhões, esse credor quer receber o capital dele de volta. Temos aqui GDC, Wilmington, New York Mellon, esses três aqui, ó, juntos a empresa deve aproximadamente quase 20 bilhões para esses três credores.
Vocês acham mesmo que esses 3 camaradinhos aqui vai querer falência da empresa, gente? Para pensar um pouquinho. Para de ficar se iludindo com tanta matéria que só quer causar terrorismo em cima de investidores. Vindo aqui para essa notícia completamente, tendenciosa do Teletime, o processo para uma eventual intervenção na Oi chegou ao Conselho da Anatel e foi sorteado nesta segunda-feira, dia 4. Para a relatoria do Conselho Alexandre Freire, o processo não consta na pauta da reunião do Conselho Diretor desta semana, que acontece dia 7, mas pela importância e urgência da matéria, poderia ser pautado para uma reunião extraordinária do Conselho ou em circuito deliberativo por votação eletrônica. O conselheiro também foi sorteado para a relatoria do processo que prevê a elaboração do edital de licitação para outorga de concessão de serviço telefônico fixo comutado, STFC, a partir de 2025, ou no momento em que a atual concessão for considerada extinta. Meus amigos, percebam que eles dão um grande peso nessa questão aqui. Para que a pressa, gente? Vamos pensar um pouco sobre isso. Por que tanta pressa em querer julgar essa questão da Oi, em querer entrar aqui com intervenção na Oi? Para intervir o quê? Num serviço que não tem sentido nenhum, que ninguém utiliza, que o próprio presidente da Anatel, o senhor Baigorri, já falou que isso aqui não tem lógica nenhuma mais, que não tem mais utilidade, que eles precisam evoluir, passar para nova tecnologia? Por que vai intervir numa empresa nessa situação? O medo, eu volto a lembrar para vocês, o medo que está afligindo a Anatel é o fato de algum investidor resolver cancelar esse acordo de conciliação que eles estão tramando e enrolando há muito tempo junto ao TCU. E aí, meus amigos, cabeça vai rolar. Segundo apurou este noticiário, a Anatel quer ter o mecanismo de intervenção pronto para ser acionado assim que necessário, mas não existe ainda indicação de quando isso irá acontecer. Todas as possibilidades estão abertas. A eventual intervenção é um dispositivo obrigatório previsto em lei. Caso a Anatel avalie que, por qualquer circunstância, o serviço de telefonia fixa comutado está em risco. Nossa, gente, a Oi colocou o serviço em risco. Eu pensava que era a evolução da tecnologia, percebam só. A Anatel pode decretar a intervenção caso constate que a Oi está sem recursos para continuar a manter o serviço de telefonia fixa, caso seja decretada a falência da empresa ou caso a situação administrativa comprometa a continuidade das operações. Incrível que a gente não vê mensurar em momento algum que a Oi tem 70 bilhões em a ver com a arbitragem na Anatel, né, gente? É lindo e maravilhoso esse tipo de reportagem. Essa semana a Oi realiza em primeira convocação a Assembleia Geral de Credores, AGC, para votar o plano de recuperação judicial, marcada para esta terça-feira, dia 5. Caso não consiga o quórum necessário, a segunda convocação está marcada para o dia 11. A Anatel pediu o adiamento da AGC, ou pelo menos o sobretestamento de sua homologação até que a agência e o Tribunal de Contas da União, TCU, concluam o processo de pactuação por consenso sobre uma eventual migração da concessão para o regime de autorização, o que daria um pouco mais de clareza sobre o futuro da empresa. A expectativa é que isso aconteça até o dia 23 de março. Expectativa, gente, olha só, expectativa. Eles nem sequer dão certeza sobre isso. Segundo apurou este noticiário, a Oi concorda com o sobretestamento, mas ainda depende de uma decisão do juízo da recuperação judicial. Galera, essa questão aqui não muda nada, eu já falei para vocês, eu volto a repetir. Estão tratando aqui sobre a questão da Vital que está sob o poder da concessão. A Vital não será vendida amanhã nem a depois, então aprovando esse plano não vai mudar nada, mesmo porque se a Oi ainda estiver sob o poder da concessão, a Anatel vai ter que aprovar. E a gente sabe o tempo que a Anatel demora para tomar uma decisão. Logo, se a Oi resolve vender a sua participação na Vital, final de 2024, a gente só teria a aprovação da Anatel provavelmente lá para 2027. Logo, a empresa já estaria há anos-luz fora da concessão. E aí, vai mudar o quê? Não muda nada, gente. Nada vai mudar a aprovação do plano de segunda-feira para o dia 23 ou depois do dia 23 de março. A questão toda é a seguinte: no dia 13 de março a empresa perde a proteção legal contra o pedido de falência. Então eu volto a perguntar a vocês: compensa aprovar agora ou compensa seguir o órgão regulador que nunca se preocupou com nada? A pergunta fica para vocês responderem. Em relação à relatoria do conselheiro Alexandre Freire, segundo apurou este noticiário, a expectativa
do gabinete é examinar os cenários, prorrogação ou não da AGC e também a movimentação dos acionistas da prestadora. Outro ponto que deve ser analisado é como o governo interpreta o cenário, além de afinar o diálogo com os demais integrantes do conselho sobre a figura do eventual interventor, pessoa física ou jurídica. Outro elemento a considerar será a existência de alguma sinalização do TCU, segundo apurou este noticiário. Então, eu fico me perguntando por que o noticiário também não colocou desta vez que a Telebrás poderia assumir a intervenção da Oi. Muito estranho, hein, senhor Samuel Possebon? Poderia trazer isso para a galera. A intervenção, a Lei Geral das Telecomunicações estabelece o seguinte sobre uma eventual intervenção. Artigo 110, poderá ser decretada intervenção na concessionária por ato da agência em caso de: primeiro, paralisação justificada dos serviços. Segundo, inadequação ou insuficiência dos serviços prestados, não resolvidas em prazo razoável. Percebam como eles resolveram grifar o 2 e o 3 aqui, para deixar claro que tipo a Oi, ela infringiu essa regra, né? Desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da má administração que coloque em risco a continuidade dos serviços. Ele já deixou claro aqui que tudo isso a Oi realmente fez, né? Prática de infrações graves, inobservância de atendimento das metas de universalização, recusa injustificada de interconexão, infração da ordem econômica nos termos da legislação própria. O ato de intervenção indicará seu prazo, seus objetivos e limites que serão determinados em função das razões que a ensejaram e designará o interventor. A decretação da intervenção não afetará o curso regular dos negócios da concessionária nem seu normal funcionamento e produzirá de imediato o afastamento dos seus administradores. Aqui eles querem transparecer para vocês que praticamente vai ser assim, cara, a Oi vai continuar a mesma coisa, eles vão apenas limpar a equipe administrativa e trazer uma equipe nova, uma equipe competente, que vai chegar aqui e vai resolver todos os problemas. Com uma varinha de mágica, essa equipe de administradores vai chegar lá e, bom, dar uma solução para a Oi. Simples assim. Sendo que toda a problemática da Oi veio acarretada pelo fato da própria Anatel não ter agilizado a venda e liberação dos ativos lá atrás. Detalhe, tá, gente? A intervenção será precedida de procedimento administrativo instaurado pela agência, em que se assegure a ampla defesa da concessionária, salvo quando decretada cautelarmente, hipótese em que o procedimento será instaurado na data da intervenção e concluído em até 180 dias. Olha só, galera, aqui já começa a contar prazo e aí para os credores podem se preparar, hein? A intervenção poderá ser exercida por um colegiado ou por uma empresa, cuja remuneração será paga com recursos da concessionária. O que está gerando de lucro no serviço de telefonia fixa comutado, gente? Essa é a grande dúvida. Responde aí, Anatel, pelo amor de Deus, quanto que essa concessionária vai lucrar com isso? Dos atos do interventor caberá recurso à agência. Para os atos de alienação e disposição do patrimônio da concessionária, o interventor necessitará de prévia autorização da agência. Então aqui eu acho que a agência vai trabalhar com agilidade, né? Quando houver necessidade para a venda da rede móvel, para a venda da Vital, a agência sempre foi aquela morosidade, mas aqui nesse caso ela pode agilizar. O interventor prestará contas e responderá pelos atos que pratica. Justamente o que a Oi já faz, né? Mesmo porque vendeu sua participação ali para das torres e aí não pôde usar o dinheiro como queria, né? A Anatel decidiu como que ela iria gastar esse dinheiro. Enfim, galera. Bom, meus amigos, isso aqui é o que eu trago para vocês no vídeo de hoje. Amanhã teremos a tão esperada Assembleia. A posição do Tanuri será atualizada amanhã. Trarei para vocês também como que ficou, se de fato ele vendeu posição hoje ou não. Mas a princípio o que temos é um cotista com mais de 34 milhões investido na empresa. Um patrimônio líquido de R$ 34.428.221,83. Bom, o que temos que fazer é simplesmente aguardar. Não vejo motivo para tamanha euforia, para tamanho estresse com o que está acontecendo no ativo. Simplesmente não for aprovado no dia 5, será aprovado no dia 11. Essa é a expectativa que eu sigo. Porém, como vocês podem ver, no aditamento ao plano, tudo fluiu conforme esperado e foi aprovado na primeira chamada. Então, para vocês que se iludem aí com terrorismo, eu sugiro que mantenham a cautela. Tomem um chá de camomila hoje para amanhã vocês poderem acordar e assistir com muita calma essa assembleia.
Meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos por sua participação. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima.